Muito obrigado, Dr. Franklin. Passávamos agora ao segundo orador, que nos ia falar mais propriamente do clamor da Senhora da Lapinha, o Dr. Arturo Magalhães Leite, que é licenciado em Filosofia da Universidade do Porto, professor do ensino básico, e autor de alguns livros como Culto à Senhora da Lapinha, Perspectiva Histórica e Etnográfica, também Calvos ao longo da História, ainda FAF em Datas e também Ensino em FAF. Então, solicitava ao Dr. Arturo Magalhães Leite que nos apresentasse então o Culto à Senhora da Lapinha. A primeira asneira está cometida. Boa tarde. Depois de termos ouvido o Dr. Franklin, facilitou-me a vida porque vai ser mesmo resumido, porque ele já disse muito daquilo que eu teria para dizer. Felizmente, poupou-me aqui um pedaço de esforço e, ao mesmo tempo, também a vossa paciência. Também prometo que não me ultrapassarei 15 minutos no máximo. Temos este livrinho foi um arrojo da minha parte porque há 3 anos, 4, 2007, arrisquei escrevê-lo porque não havia nada estruturado, talvez não houvesse um A4 ordenado em termos de biografia da Senhora da Lapinha. Tentei, consegui, há um livro pequenino que está esgotado, talvez se faça a segunda edição proximamente. E eu acredito que a doutora Cristina vai ajudar-nos um bocadinho. E não só, o Torel também, o doutor Cardoso, Florentino Cardoso. Então, passava a apresentar aqui, e à medida que o slide for passando, eu rapidamente explico. Tenho aqui uma comparação de 3 santuários, de Lapinha, Lapa e Lemenhe, Famalicão. E as origens são obscuras em todos. Simplesmente há pontos comuns. Vejamos logo primeiro, para não perdermos tempo. Venera-se na freguesia de Calvos, outra na Serrancelha e outra em Famalicão. Padroeira dos agricultores, estimada pelos navegantes e senhora de todos os males. Referência mais antiga, a da Lapinha é 1612. A seguinte é 1595 e a terceira, a de Famalicão, é anterior a 1665. Onde é que eu fui buscar estes dados? Livros de respectivos santuários, que eu estou agora a falar. Ambos dos 3 estão próximos de rios, Rio Vizela, Rio Volga, Rio Este. Tem influência de brasileiros os 3, isto é, no século XVIII e XIX, e até alguns casos em 20, a riqueza do Brasil foi chegando e aplicaram nos santuários, erguendo torres, a torre da igreja, aumentando a igreja, oferecendo vasos sagrados e outras coisas. Região agrícola, nos 3 casos. E depois, como é que aparece a imagem? Alguém encontrou a imagem, no caso da senhora, mas não diz quem. Alguém encontrou uma imagem, levou-a para a igreja, mas ela, entretanto, de noite fugia, aparecia no mesmo sítio. Depois de repetidas várias vezes, a população entendeu que a senhora queria que se fizesse uma capela naquele sítio onde ela tinha aparecido. Há aqui um caso, que é o segundo, na Lapa, é a pastora Joana encontra. Aqui já temos um nome. No primeiro, alguém encontrou a imagem. No outro caso, a pastora Joana encontrou-a. No de Lemenhe é um viajante, anónimo na mesma. Alguém encontrou. E a história é sempre a mesma. Voltava ao local de origem. Foi levada para a igreja nos 3 casos, mas a capela, por aquilo que me é dado saber, fizeram a capela num lugar, mas ela continuava a fugir, e então fizeram uma segunda capela onde hoje existe. Fugia para o lugar de origem, já está. Fizeram aí uma capela nos 3 casos. Emprestavam dinheiros a juros, porque o rendimento da igreja, ou da capela,
era aplicado depois em empréstimos. Hoje, sei lá, no PEC 2, no PEC 4, talvez se emprestasse algum a esse. A ronda era no dia 13 de junho, hoje é entre o 13 e o domingo antes de São João. É no dia 15 de agosto, na Lapa, e no outro lado é no dia 16 ou no domingo a seguir, quando o 16 não for dia santo. Quer dizer, isto há uma comparação de 3 santuários. Há muitos santuários, eu só podia escolher 3, escolhi os mais significativos, pelo menos aqui para a nossa região, mas em todos tem uma origem nebulosa. Não sabemos ao certo como é que isto começou. Sabe-se que numa certa altura existe, mas como? Passemos ao seguinte slide. A praga de gafanhotos. Esta é a história que muitas vezes, ou a lenda que muitas vezes suporta a explicação. Eram os gafanhotos, ou outros, não precisava ser propriamente gafanhotos, um verme qualquer que atacava as culturas, faziam-se promessas, faziam-se clamores ou cercos, e cantava-se, orava-se em peditório, ou suplicando a Deus ou a alguém, neste caso à senhora, que eliminasse os vermes ou os males da agricultura, porque era só deles, não havia quase importação, ou a importação era difícil. E aqui temos o mapa do Concelho de Guimarães. Está a vermelho a ronda, isto é, o percurso. Ela sai de Calvos, no pontinho vermelho, aqui nota-se bem, no pontinho vermelho, e vai seguindo estas 14 freguesias que já há um bocado foi dito pelo Dr. Florentino. Passa, algumas só as toca, corta-as numa tangente, mas o certo é que passa nelas. São 14 freguesias. E há uma coisa curiosa, é que a ronda sai pontual, à 1 da tarde, antes, há uns anos atrás, muitos anos atrás, era de manhã, e saía novamente às 4h30 ou 5h30 da colegiada. Hoje sai de tarde, com pontualidade, quem quiser acertar o relógio pode ir à Lapinha naquele dia. À 1h sai a ronda. Sai a ronda, isto é, sai a procissão, que lhe chamam ronda, ou Senhora à Vila. À Vila porque era a senhora que vinha à Vila. Ultrapassou-se a situação para Guimarães em 1864. 54, ou 3 ou 4. E o povo continua a chamar-lhe Senhora à Vila e não Senhora à Cidade. Pronto, manteve-se a ruralidade ou a tradição. Há outra coisa curiosa, é que nesta tarde percorrem-se 21 km com o andor às costas. Ou às costas ou não. Aqueles que não o levam não vai às costas, mas o percurso é 21 km. Medidos, não é mais ou menos, é 21 km. Aparece-nos o documento visível, último, o mais atrasado, é 1691. Isto é o cruzeiro que tive de recorrer a um especialista para me conseguir ler isto, e ele conseguiu traduzi-lo da seguinte forma: Jesus crucificado, António Alves P. mandou fazer 1691. Isto é um indício claro de que antes deste cruzeiro tinha de haver a capela. E antes de haver a capela tinha de haver o culto. Porque o culto, a capela não aparece no primeiro ano em que se faz o culto. Primeiro tem de haver uma série de anos, vai-se amealhando alguns proventos, até que numa certa altura faça a capela. Ora, a capela a primeira capela que se sabe era de 1656. Ora, 56 é realmente já muito ano, mas ela o culto à Senhora não nos aparece nessa data, porque não se começa num culto num ano e se faz logo a capela. Obrigatoriamente haveria qualquer nicho, qualquer buraco num penedo, que lá existem alguns penedos, e podia muito bem ter sido muito antes, só que a origem não se chega. A origem, isto é, o documento mais remoto que se conseguia encontrar é de 1612, quando na inventariação dos maninhos, na freguesia de Gêmeos, dizia: existe um monte, mais ou menos traduzido para a linguagem atual, existe um monte na freguesia, lá no topo da freguesia, que confina com a Bação,
e com o monte de Nossa Senhora da Lapinha. Ora, aí que está a primeira origem. Confina com o monte de Nossa Senhora da Lapinha. Documento de 1612. Ora, se o monte já se chamava de Nossa Senhora da Lapinha, isto implicava que, para constar de documentos escritos, implicava que já houvesse uma tradição oral, e se calhar não só oral, para que naquele monte se venerasse a imagem. Nossa Senhora da Lapinha, se já era constado em documentos, é porque a imagem, ou pelo menos o culto, já vinha de muito antes. Só, isto não faz agora parte, mas em 92, no ano seguinte, 1692, eu vou ver se cumpro os 15 minutos. O corregedor de Guimarães foi à Lapinha e levou os seus acólitos para fazerem a divisão do monte. Nessa altura, o monte, pelo que se depreende, pertencia ao Estado, pertencia à Câmara, provavelmente. E ele foi lá vender pedaços de monte, fatias, e tirava-as à sorte. Aí as sortes de mato, eram tiradas à sorte, às vezes nem assim seria. Só tinha direito a comprar essas sortes quem tivesse uma quinta, uma ou mais, quem tivesse terrenos de lavoura. E só podiam ser vendidos aos naturais ou aos moradores na freguesia ou freguesias confinantes. Pelo que ainda hoje temos na freguesia de Calvos ou nas 7 freguesias que encostam àquela, montes sortes daquele monte que pertencem às quintas das outras freguesias. Isto já vem desde 1692. Claro que muitos já foram vendidos, foram extraviando por heranças ou por vendas, mas é assim a divisão daquele monte. A imagem, provavelmente toda a gente conhece, esta imagem presume-se, ou presumo eu, que seja de 1756, porque nesse ano o parco vendeu a imagem velha e comprou uma imagem nova. Como não encontrei mais documento nenhum a falar da nova imagem, presumo que esta será a imagem daquele tempo. Custou 67 mil reis. E agora vamos ver a centralidade da freguesia. Está aí ponteada, com uma roda amarela. No cimo da freguesia é o local da Lapinha. E vejam a equidistância dos 4 concelhos vizinhos, Guimarães, Vizela, Felgueiras e Faf. Fica entre 10 e 12 quilómetros, sensivelmente 12, 13, a sede de qualquer concelho. Aí é uma das explicações que eu consigo alicerçar, basear-me, é que a evolução numa freguesia, no rural, é muito mais lenta do que numa cidade. A cidade tem normalmente uma influência muito maior e ideias novas que chegam e que partem, mas na aldeia é difícil. E o mudar uma rotina numa aldeia é muito diferente do que mudá-la no outro lado qualquer. Esta aqui ficava afastada de qualquer centro cultural da região mais evoluído. Por isso poderá estar aí uma das explicações para a tradição se poder manter aí nessa freguesia. Esta é uma visão minha, não sei se será assim a razão, porque entre tantas rondas que havia, ficou uma pelo menos com esta dimensão. A imagem de 1899, na Senhora de Oliveira, à saída ou à entrada, no dia da ronda. E agora nós aqui temos um conjunto, nesta festa, temos um conjunto de temas que se podem compartimentar em diversos setores. Setor religioso, tudo o que nós sabemos. É os paramentos, é as opas que a partir de uma certa altura foram obrigadas a levar quem levava as bandeiras ou as cruzes, é os cânticos, até esta altura, 1913, ainda não se cantava o 3 de maio, Nossa Senhora não tinha aparecido ainda. Há uma série de coisas novas que vêm de lá para cá, que há evolução no tempo. Esta é a Igreja na Penha, a antiga Igreja da Penha. Foi destruída e substituída pela nova, que todos nós conhecemos, que, salvo erro, foi inaugurada em 1947, ou 5 ou 7. Nós aqui podemos ver também
a etnografia, a forma como se vestiam as senhoras, os guarda-sóis, eu não sei se é guarda-sóis, se são guarda-chuva, mas alguma coisa é, o coche ou a diligência, as barraquinhas, vejamos lá encostadas à parede, ou próximo dela, os pendões. Numa certa altura, a procissão levava 90 não, também não queria dizer o número errado, mas levava 85 pendões, ou seja, 85 bandeiras. Isto era um exagero. Levava 13 cruzes. É claro que, por aquilo que me parece, e nós vamos ver num slide a seguir, dá a impressão de que as bandeiras não eram todas da confraria. Parece-me que, pela forma, pelos paus que eles levavam, devia ser o crente, o religioso, arranjava uma estaca e punha lá uma bandeira lá, e era mais uma, porque para levarem 80 ou 70 bandeiras também era um exagero. Depois havia outra coisa curiosa que nós vamos ver nesta, outra ainda, na Penha, e também vamos ver a parte paisagística. Olhem a Penha em 1913. A velha capela, o pouco povo que havia, as poucas árvores, o Pio IX já lá estava. Ele foi para lá, foi erigido em 1892 e não havia árvores. Mas não era só na Penha, era toda a encosta da Penha. Há uma procissão, talvez deste ano, ou do ano seguinte, em que a procissão vai à Penha, de Guimarães à Penha, que não tem, é a procissão da Penha, não sei como é que ele chama, que não tem nada a ver com a Lapinha, e nós vemos a imagem aos zigue-zagues pela montanha abaixo. As curvas estão visíveis, porque as árvores não impedem que se veja a curva seguinte. O povo está em zigue-zague. E aqui nós vemos o Pio IX sem árvores, hoje, felizmente, estão arborizadas. E novamente este, e penso que é o último. O Andor, outra das coisas que o arcebispo, falta-me dizer, mas ainda digo a tempo, que em 1911 foram proibidas as procissões além dos 3 quilómetros. E então o que é que acontece? Da Penha a Guimarães, pelo caminho mais perto são 9,5 e pelo outro são 11,5. O mais que podia ir à Penha. E passou então a ir à Penha. A ronda da Senhora à Vila era, vamos dizer agora entre parênteses, era a Senhora à Penha. E voltava, simplesmente em 14 ainda conseguiu ir à costa. Foi uma vez a única à costa. Foi a Senhora à costa. Por aquilo que se sabe, havia uma concentração enormíssima naquele largo. Conseguiu mesmo assim, em toda a Primeira República, conseguiu 3 vezes a Guimarães, porque precisava de uma autorização especial da Câmara. Mas em 1918 houve o Concílio de Braga, o Sínodo, muito obrigado, impôs que não se fosse mais a Guimarães. E o arcebispo só autorizou outra vez em 1928, mas pôs condições. O Andor não pode ter mais do que determinada altura, porque tem de entrar e sair direito na igreja. Em alguns casos, não saía. Eu estou a lembrar-me de uma imagem que há, salvo erro, é de um livro de doutor Paulo Costa, ou não sei se é Paulo Costa que ele chama, da Costa, que mostra o Andor de São... Como é que chama aquela capela da Costa? São Tiago? São Roque, que é um Andor enormíssimo. Mas então, voltando à Lapinha, quando ele em 1928 entrou na cidade, teve que vir inclinado uma série de muitas vezes, porque não passava debaixo dos fios. E depois na igreja, ao sair da igreja, ele tinha que sair deitado para poder sair. E, pronto, além de outras regras, por exemplo, estou-me a lembrar rapidamente de outra regra, para terminar. Não podia, os homens que levavam o Andor não podiam parar para ir beber às tascas. Pronto, isto era outra das regras. E pronto, muitas outras coisas, havia, mas ainda não era o último. Este espaço ainda é entre a Penha e a Lapinha, que são 3 km exatamente. Era o máximo que podia sair a ronda para fora de uma freguesia.
E vejamos que agora nós vemos os penedos, vemos as tais bandeiras que eu digo que poderiam ser de fabrico artesanal, aquelas estacas não são muito razoáveis, a bandeira está lá, é verdade, não sabemos que tipo de bandeira, mas dá a impressão que são umas estacas de varejar azeitona, sei lá. Novamente o típico das senhoras, a veste delas, muitos bigodes, toda a gente levava bigode, os outros, o tambor. Quando entravam, é uma das críticas, comentários que fazia um articulista de um jornal cá de Guimarães, que quando entravam na rua de Santa Maria, às vezes iam na ordem dos 20 tambores, aquele chamava tambores ou zabumbas. A rua tem cerca de 3 metros de largo, com as casas da altura que nós conhecemos. Aqueles tambores todos a tocar, imaginemos o barulho que seria. De maneira que ele dizia, tragam a senhora, mas deixem os tambores. Agora em 49, a saída da senhora de Oliveira, a igreja provavelmente lá, é de 1656. Entretanto, esta igreja foi, a Capela Velha, a antiga capela, foi derrubada em 1932 pelo padre António de Freitas de Taboadelo. De Taboadelo, ele era de Calvos, depois é que foi para Taboadelo. Eu, menino da doutrina, fui ao funeral dele e fiquei espantado e escandalizado porque vi um homem vestido com os paramentos de padre que iria ser enterrado. Hoje não me escandalizaria, mas naquele tempo foi o único padre, o único funeral que vi o padre lá dentro do caixão e estava vestido paramentado, devidamente. Era o padre António de Freitas, que foi o que começou esta igreja. Depois, 4 anos depois, em 36, estava em construção ainda. Ele saiu, não se sabe exatamente, eu pelo menos não sei exatamente porquê, e esteve parado durante muito tempo, até que mais tarde um padre Lino Sousa, que está na zona de Braga, que eu não sei se é vivo, se é morto, porque ele tinha já 93 anos, há 3 ou 4 anos, por acaso não sabe se o... É vivo? Ainda é vivo? Pronto. Foi ele que fez esta igreja, isto é, continuou, quando ele lá chegou, dizia-me ele, que antes de eu fazer o livro, que tinha 1 metro de parede e depois 10 anos, ou 12 mais ou menos, foi-se embora. Felizmente é vivo. A última é mesmo esta. Nos últimos anos tem-se feito uma série de estruturas de urbanização, aquele pórtico, o altar, em poço paralelo, fizeram-se umas escadas, telhado novo, pintou-se, fosse água, luz, etc, etc. Pronto, terminei. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Artur. E agora íamos continuar a refletir e a falar mais da Senhora da Lapinha com o Sr. Arcipreste de Guimarães e Vizela, o Dr. Armando Luís de Freitas, que é licenciado em História e também professor de Música no ensino básico. E, portanto, fazia o favor de... Muito boa tarde a todos. Só um apontamentozinho muito pequeno relativamente a Lapinha, o vocábulo Lapinha. Pronto, tenho um conhecimento de ter investigado alguns documentos antigos, sobretudo das visitações, os capítulos das visitações, em que o Sr. Padre Dr. Franklin é, digamos, especialista. E normalmente acontecia que quando o visitador, que podia ser o arcebispo, ou se não era o arcebispo, podia ser então um visitador mandatado por ele. Quando encontrava numa igreja ou numa capela qualquer imagem que estivesse deteriorada, muito velha, normalmente a capitulação que ele fazia era esta: desviar aquela imagem do culto público e enterrá-la no chão da sacristia. O que quer dizer que muitas vezes o povo já tinha a devoção àquela imagem e para que ela se não desgastasse definitivamente no chão da sacristia, iam lá durante a noite, desenterravam-na e colocavam num sítio ermo onde ninguém desse com ela para a poderem venerar. Isto aconteceu em muitos casos. E li isto muitas vezes e tenho estudado um bocadinho os capítulos realmente das visitações e encontramos esse enterro ou enterramento das imagens dos padroeiros. Se era em madeira, facilmente se desgastavam
em pouco tempo se desgastavam. Sendo de pedra, iam-se conservando. De maneira que pode ter acontecido isso também com a imagem de Nossa Senhora da Lapinha. É apenas um apontamento, eu vou apenas ler. Quantos minutos me dão? 6, 7? Então não ultrapasso, está bem? Mas é ler, e nem tenho aqui slides para apresentar. Não é cansativo, pois não? Então, vou começar. O tema que me deram foi este: fenómeno religioso e cultural na Irmandade. Quando nos colocamos em atitude de perceber o quadro de valores que esteve subjacente à vida de uma Irmandade, deparamos sempre que o fenómeno da religiosidade impôs exigências de legislação canónica com normativos estatutários, onde se enquadram e conciliam as angústias e as esperanças do universo dos homens, especialmente daqueles irmãos que direta ou indiretamente a constituem e ou dela beneficiam. É aí, na vivência e conciliação da fé cristã, que se vão esbater os anseios mais profundos do coração humano, porque a dimensão histórica do devido à existência humana repercute-se em paralelo com a cultura da espiritualidade, onde a marca divina do sagrado está bem patente quando disso nos apercebemos no simples esboço do retrato antropológico da existência da mesma. Há uma expressão humana de reconhecimento intrínseco como tal, de espanto perante o infinito, fruto imanente e natural do mistério do homem, realidade existencial que vive em todos nós, não de forma igual, mas em todos os tempos e lugares. Compreende-se que a vida da Irmandade só se explica se tiver um valor sobrenatural, melhor dizendo, associada a duas atitudes de matriz religiosa, onde é patente a conduta da sobrevivência da alma humana após a morte e a ideia de um Deus soberano e sancionador. Por certo, que estas atitudes comportamentais não emergem abruptamente, nem é possível balizar horizontes axiológicos confinados a um contexto temporal e espacial, num antes e num depois localizáveis, pois tais manifestações são o refluir de processos evolutivos e um amadurecimento intelectual eminentemente seletivo para julgar do seu valor, da causa motriz que lhe deu corpo e lhe permitiu exprimir o sentimento religioso com intencionalidade consciente, distinguindo-a na forma e na função. É inquestionável que os seus objetivos serviram pragmaticamente ao homem como instrumento de uma linguagem interior contemplativa da beleza ideal. Foi assim que a interiorização agradada da emulação do belo e do bem, quiçá meramente subjetiva, suscitou no homem a mais genuína capacidade para revelar a sua vida estética, religiosa e cultural. Os fenómenos religioso e cultural são indissociáveis. Não pode haver arte e cultura sem criação, mas esta é já a simbiose de muitas gestações concebidas em inúmeras e variadas gamas de emoções estéticas e culturais antecedentes. Na evolução diacrónica da humanidade, o fenómeno religioso rastreou marcas indeléveis no espírito humano sob o ponto de vista cultural. A religião é uma manifestação do desenvolvimento psíquico do ser humano. Todas as civilizações tiveram crenças religiosas, embora não seja possível comprovar se elas são espontâneas ou se provém da própria cultura, como, por exemplo, os temores que o grupo étnico foi experimentar no seu rastro vivencial. Temores que são sabedoria da contemplação e adoração a um Deus providente e bom, a quem se quer de todo agradecer pelo dom da vida e pelas suas promessas de vida eterna, tudo fazer por merecê-la. A vida do homem
é uma realidade dinâmica que se não desenvolve de forma caótica. Importa sempre compreender o factual coletivo numa vasta contextualização de causas, condições e pretextos dentro de dois suportes concretos, que são subjacentes, sociológico e o outro antropológico, porque o homem é o grande agente cultural, isto é, o que interfere e veicula o universo das tradições sociais, a herança coletiva do seu povo. É nesse sentido que podemos afirmar que civilização não é uma herança genética, mas é exclusivamente social, em que o homem age impulsionado por uma afinidade de valores, definindo a sua identidade única e irrepetível, com usos e costumes, crenças, tradições orais, sabedoria, padrões de comportamento, ideais de vida, técnicas, etc. Só o cristianismo exprime toda a conjugação de atitudes e valores que subjaz e diaconiza a adoração e sublimação do mistério de Cristo, o Filho de Deus, o Cristós, o ungido do Senhor, que oblacionou a sua vida no amor do Gólgota, no altar do Gólgota, pela salvação da humanidade pecadora. A cultura e a arte, qual liturgia de gestos, fórmulas, ritos e símbolos, vai descobrir e apropriar-se do património religioso de culturas anteriores para o reatualizar, reutilizar numa sacralização cultural marcadamente cristã. Aqui se enquadra a devoção terníssima que as gerações precedentes nutriram por Nossa Senhora. O seu lugar no coração do homem e dos portugueses cabe aqui. Tem aqui o seu lugar. É aqui o cerne da religiosidade popular, que a Irmandade expressa nos seus conteúdos programáticos direcionados à formação cristã dos seus membros, pela evangelização e pela prática da vivência da caridade e exercício pleno das virtudes da misericórdia. Tem sido impossível suprimir esta religiosidade popular, apesar das tentativas doutrinárias contínuas de laicização. O povo comum, que somos todos nós, tem resistido às propostas de materialização da vida. A descristianização tem-se transferido do ataque direto, que no seu conjunto falhou, à Igreja Católica, para o ataque à religiosidade popular. Aqui, a cultura se coordena em resposta global. O confronto e a agressividade são uma constante na vida social cristã e católica, mas prevalece a atitude do respeito do sagrado, com uma posição interior instalada no domínio da intimidade, que se revelam, quer queiramos, quer não, inabaláveis, inconcussas. Nas aspirações que o homem manifesta no dia a dia, na forma como ocupa o tempo e orienta as suas relações com o outro ou os outros, ele vê-se dominado pela aliança existencial que dão sentido à vida. A religião encontra sempre na religiosidade popular uma base intrínseca no pressuposto que cristianismo, religiosidade e religião confluem, uma vez que a sua base, Jesus Cristo, constitui a prova pessoal e histórica de dois pontos. O homem, além de não ser um acidente, pode sempre compreender a sua perfeição como realizável, sendo perfeitos como é perfeito o meu Pai do céu. Segundo o modelo que lhe é comunicado à sua escala e de acordo com os seus recursos, esse modelo refere, ao mesmo tempo, que essa perfeição não é eventual. Foi concebido tendo em conta a humana condição e torna-se possível quando se aceita que o homem e os seus recursos de amor são a partilha, são a convivencialidade e, sobretudo, a disponibilidade para servir. Assim, o cristianismo confere o conteúdo superior ao destino permanente do homem, com a possibilidade de estabelecer uma estabilidade íntima que, passo a passo, conduziu
à consciência plena do conceito de pessoa, não isolada, mas comprometida com os demais, seus semelhantes. Finalmente, diríamos que a dignificação da religiosidade popular e, no presente caso, o compromisso devocional da Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha é um ponto de partida e já uma forma de caminho para esclarecer o que o homem e a sua história têm de essencial. A compreensão humana da cidade de Deus, numa antecâmara de posicionamento em relação à grande urbe, onde definitivamente cada um adquirirá o seu estatuto de cidadão de pleno direito. Por ora, percorremos o itinerário da peregrinação, como colonos e anfitriotas da terra, em demanda da Jerusalém Celeste, para a qual nos encaminhamos e onde seremos eternamente felizes. A investigação e consequente vivência de um quadro de valores muito rico, que percorrem séculos de história nesta Irmandade da Lapinha, impõe-nos colocar em comum 3 reflexões, distinguindo especialmente o seu clamor, chamámos-lhe ronda, cerco ou senhorá vila, que me dispenso aqui de analisar a sua ascendência mariana ou mariológica. As reflexões seriam, primeiro, pensar que uma Irmandade guarda sempre um património cultural móvel, arquitetónico e imóvel de inegável valor, dentro da Igreja e da sociedade, de arquivística documental e arte figurativa que urge a todo custo preservar. Segundo, ou 2, que esses valores espirituais da Irmandade, nascidos das liturgias, devem ser atualizados numa reutilização constante, no sentido de que eles sejam reveladores como catequese e mensagem da transmissão da fé, e não se ceda à tentação da mais-valia artística dos bens patrimoniais, em detrimento ou substituição da função evangelizadora. Terceiro, ou 3, também o nosso mundo em que vivemos é cheio de valores, mas ainda arrasta algumas perversidades que devem assumir-se como próprias da geração presente. A Irmandade, rica ou pobre, grande ou pequena, deve objetivar o homem na sua dimensão global, limitado e incapaz de por si peregrinar para o reino de Deus. Que a Irmandade preconiza estes valores na passagem do 4º centenário da sua fundação e continue a dispensar ao povo guimaranense e aos concelhos limítrofes desta nobre cidade de Guimarães o ensejo de ver fluir em catadupas de bênçãos a paz e a alegria reconfortante pelas mãos benditas da Senhora da Lapinha, Mãe de Deus e Nossa Mãe. 4 ou 5 citações. Guimarães e Santa Maria, apontamentos manuscritos do Abate Agilde, sobretudo a parte Senhora da Lapinha. Curiosidades de Guimarães, de Alberto Vieira Braga, na parte Clamores. Romarias de Guimarães, de Paulo Moutinho Barroso, Romarias de Guimarães, património simbólico, religioso e popular. Peregrinação e piedade popular, do professor doutor José Borges de Macedo, religião popular como questão cultural. E por último, o livro de visitações do padre doutor Franklin Neiva Soares, que tem, digamos assim, um substrato muito válido e muito profundo sobre este tema que em breves palavras eu aqui abordei. Disse. Muito obrigado, Sr. Cipreste. Para terminarmos este painel, eu iria dar a palavra à doutora Maria Adelaide Pereira de Moraes, que é sócia honorário do Instituto Português de Heráldica, académica correspondente à Academia Portuguesa de História, sócia correspondente do Colégio Brasileiro de Genealogia e da Associação Brasileira de Pesquisadores de Genealogia e História,
É a Medalha de Ouro da cidade de Guimarães, atribuída em 1992. Também em 1992, a Sociedade Martins Sarmento entregou-lhe o prémio do engenheiro Duarte Amaral. É prémio do Instituto Português de Heráldica em 2001, Medalha de Ouro da Freguesia de Fermentões em 2010 e autora, para além de outros livros, do livro Ao Redor de Nossa Senhora de Oliveira. Então, iria dar a palavra à doutora Maria Adelaide. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Desde eras remotas, com a graça de Deus, as procissões serpenteiam por muitas e variadas freguesias, para não dizerem todas. Procissões, cercos, rondas, clamores, desfilam num longo peregrinar de séculos. Cercos, rondas, cercos são procissões, a virem por um caminho, a irem por outro, a voltarem ao mesmo ponto. Cercam determinados espaços, espaços que se querem protegidos, como as mães abraçam os filhos, cercando-os com os braços, livrando-os de perigos. Fazem-se rondas em devotos cercos, pede-se a Deus e aos santos a fartura dos milhos e uvas, o afoguentar das pragas. Clamores, talvez o ruído prenda a atenção do alto, toca a rezar aos gritos, o vozerio, as tocatas, o rufar dos tambores, a cortarem os ares, ora num fervor alegre, ora em lamúrias pungentes. Roga-se, pede-se, desabafa-se. Clamores, rondas, cercos. Neles descortina-se, entre a verdadeira devoção, alguns usos a virem de longe, de muito longe, raízes a mergulharem sabe Deus aonde, envolvendo as crenças de geração em geração. Ainda hoje se pode ouvir de algumas bocas enrugadas, de cândidos olhos iluminados pela fé, sorridentes de candura. A Senhora da Lapinha tem 6 irmãs. Nossa Senhora tem irmãs. Quem disse? Lá que tem, sabe-se. Acompanhamos então a linda ronda da Senhora da Lapinha, num relato de muitos anos, salpicado de saudade. Lá vem ela, desce à cidade. Vem de lá de cima da sua capelinha de calvos. Foi aí, entre as penedias, numa gruta que há muito, muito tempo apareceu a sua imagem. Levaram-na para a igreja, onde a senhora não quis lá ficar. Sem ninguém saber como, voltou para a sua lapa. Sempre que a levavam para a igreja, milagrosamente aparecia na gruta. Seriam os anjos? Fez-se na lapa uma capelinha, era sua, era o que a senhora queria. De lá saem rondas a abençoar os campos. Lá vem ela, pequenina, airosa, no seu colorido andor, coberta de bênçãos e promessas. São brincos, cordões, anéis e notas, entregues pelos devotos no seu longo caminhar. Que linda! Traz uma multidão imensa. Gente. Muitos vêm descalços, passo apressado, quase a correr, outros trazem uma flor na boca, promessa feita de não falarem durante o trajeto. E logo ali passa por uma das suas irmãs, Nossa Senhora da Penha, saudada pelo andor como uma vénia. Passa mesão frio, vai entrar na cidade. Zé Pereiras atrodoou. Mais uma ligeira vénia, Rua da Arcela abaixo, cumprimenta ao Senhor Santo António na sua capela. Respira no cano, frente ao Salvador, casa dos Marqueses de Lindoso. Curva-se mais uma vez o andor, os fidalgos retribuem o cumprimento, lançam uma moeda em ouro. Lá vai Carmo abaixo, tanta cor, tanta fé, tanta gente, levam mais de 2 horas a passarem. Quase numa galopada, a restolhada dos passos a ressoarem na pedra. Comprime-se pela Rua de Santa Maria, alargam-se no Largo da Senhora de Oliveira, a mola humana enche a praça, transborda, visita a Senhora da Lapinha, a outra sua irmã, a Senhora de Oliveira. Entra na igreja, demora-se, descansam os romeiros, petiscam. Saem antes do sol posto, vão pela Rua da Rainha, espalham-se no taral, descem Camões. Na varanda da sua casa, Dona Adelaide Batista Sampaio lança um grito entusiasmada. Viva a monarquia! Viva a monarquia! Segue o andor a principiar o retorno. À sua passagem, esbraceja o macacão das dominicas, uma voz lá dentro a sussurrar. Até ao ano, até ao ano. Creixo-Mil, Urgeses, Povoreira, Taboadelo, São Faustino, Abação, está a chegar.
a ser eram lenços brancos, e o andor colorido, festeiro, enfeitado por espigas de milho, cachos de uvas pintados, rutilantes promessas, entra na sua capela. Depois de uma ronda de 21 quilómetros, a Senhora da Lapinha, depois de ter abençoado os campos, ter escutado as preces. Mas as irmãs? Quem são as irmãs? A Senhora da Lapinha é a mais mimosa, lá isso é. A imagem da Senhora da Penha também apareceu numa gruta, colocada por uma ermita, ali no alto da Serra da Santa Catarina, a Santinha Pastora que nos livrou da Moirama. Eles avançavam, a pastorinha atou archotes acesos às pontas das suas cabrinhas. Pela calada da noite desceu com elas, os maus fugiram convencidos que era um grande exército. A mais importante das irmãs é a Senhora de Oliveira. Foi padroeira de Portugal, sempre vendanada pelos nossos reis. Como disse aquele senhor escritor ao descrever a sua imagem, que é trigueirinha como centeio minhoto, mianzinha como via de regra, é a mulher do Minho. É isso. E à beira tem mais outra mana. É igualmente pequena, Nossa Senhora da Madre Deus de Fora, juntamente com São José e o menino, tão bem vestidinhos, de seda, bordados, a cama do menino em linho. Não tem a riqueza da Senhora da Madre Deus da Igreja dos Passos. Essa tem roupas bordadas a ouro por princesas, esta é mais maneirinha, ambas são milagrosas. As outras irmãs não são de cá. Uma é a Nossa Senhora da Abadia. Vem do tempo do pai do nosso rei Dom Afonso Henriques. É muito recatada e milagrosa. Nessa ocasião, fizeram-lhe uma ermida. Depois o rei transformou numa abadia. Outra é a Senhora do Alívio, caminho para o São Bentinho. Está no seu santuário, o manto não cai como as outras, com o menino ao colo. Os romeiros cantam-lhe muitas loas. Já viu a pele das cobras? Matou-as a senhora para aliviar um homem. A sétima irmã é Nossa Senhora das Dores, a Póvoa de Varzim. Terra dos pescadores, tanta vida tragada pelas ondas alterosas, pelo mar furioso. Acorre-me o verso do grande poeta. Ai, mar salgado, quanto do seu sal não são lágrimas de Portugal. Versos vivos no rolar das ondas, gravado na alma de todos nós. E a Senhora das Dores, a daquele mar que se avista do alto da nossa terra, vai ouvindo preces, vai livrando os pais, maridos, irmãos, filhos das tempestades, trazendo-os a bom porto. Está a Senhora da Lapinha na sua capela. A seguir à República, o Senhor Arcebispo proibiu a romaria. A 1 de maio de 1928 pode ler-se num jornal. Venceram-se todas as dificuldades. Estão satisfeitas todas as aspirações de todos os vimaranenses. António Leite Castro, proprietário do Mosteiro da Costa, Abílio José da Cruz e outros cavalheiros foram a Braga, convenceram o Senhor Arcebispo. E a Lapinha voltou desde então à cidade, linda, pequenina, nos balanços do seu andor, entre o fervor entusiasmado do povo, entre os caminhos e campos, na sua doce ronda, a abençoar-nos a todos. Muito obrigada por me terem ouvido. Muito obrigado por este excelente documentário que fez aqui sobre a Senhora da Lapinha. E agora, para encerrarmos, eu dava a palavra à doutora Cristina Azevedo para encerrar este evento a que demos o nome de 4 séculos de fé e tradição cultural. A doutora Cristina Azevedo, presidente da Fundação Guimarães 2012, que iria encerrar este nosso encontro aqui, e depois teríamos no final o hino de Guimarães para fecharmos mesmo esta celebração. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer empenhadamente ao Sr. Presidente da Irmandade da Nossa Senhora da Lapinha a oportunidade que me deu de estar presente nesta tarde de trabalho aqui hoje. Foi com muitíssimo interesse que segui as intervenções que foram feitas e queria cumprimentar
todos os oradores pela eloquência, pelo rigor e pela, se assim se pode dizer, afetividade que ainda hoje se sente em todos por esta devoção, que é uma palavra bastante mais forte, mais viva e mais importante do que a simples palavra tradição. A Capital Europeia da Cultura é essencialmente o desafio de mostrar a Europa de Guimarães, a Europa dos guimaranenses ao resto da Europa. As Capitais Europeias da Cultura são uma política da União que procura mostrar que a diversidade cultural europeia é, em si mesma, uma força capaz de ajudar, de uma forma muito positiva, à construção da União enquanto tal. A União Europeia é, de facto, um projeto político, no sentido mais nobre do termo, extremamente complexo, porque é desenvolvido num território de inúmeras diferenças, de inúmeras origens e, portanto, de muito difícil organização num só ente social, político, cultural e económico, como tão bem temos vindo a observar. Mas é sem dúvida nesta diversidade, e em particular na sua diversidade cultural, que se poderá vir a construir um esteio para que esta união seja efetivamente uma realidade. E, portanto, a cidade de Guimarães, ao ser Capital Europeia da Cultura, tem esta obrigação e esta responsabilidade, e a equipa que presido tem intensamente procurado, nos seus princípios programáticos e no programa cultural que está neste momento a construir e a desenvolver, mostrar de muitas perspectivas, de muitos ângulos, de muitas formas, a realidade cultural vimaranense. E a realidade cultural de uma cidade não se faz toda de uma só vez, não se faz toda de uma só camada. A ideia dos tempos cruzados, a ideia das várias camadas que ao longo dos séculos vão construindo um povo, vão construindo uma comunidade e que nos cidadãos de hoje se sente ainda de várias formas a história e a forma específica como esta comunidade se foi desenvolvendo, é uma ideia muito forte, como procuraremos ir ao longo deste ano e mostrando no próximo, procuraremos explicar, dizia eu, é de facto, digamos, a raiz, o essencial do que estamos a procurar fazer no contexto da Capital Europeia da Cultura. Os vimaranenses do início, os vimaranenses da origem, estão hoje ainda presentes nesta comunidade que hoje aqui nos une a todos. E, portanto, repescar, conhecer, ir buscar às origens tudo aquilo que nos tem formado ao longo do tempo, nesta personalidade tão curiosa que é a vimaranense e a minhota, se assim se pode dizer, e que hoje aqui transpareceu de forma tão viva, é um exercício que estamos a fazer e é um exercício que seguramente será valorizado no contexto do objetivo fundamental desta política da União, que são as Capitais Europeias da Cultura. Neste caminho que as comunidades, que o conjunto dos cidadãos vêm percorrendo ao longo do tempo, tem particular importância em Portugal, no Minho, em Guimarães, a relação dos homens com Deus. E o tema que aqui nos traz, esta particular forma de relacionamento com o transcendente, numa dimensão mais mariológica ou mariana, numa dimensão popular, mas com forte incidência cultural e com uma certa forma de mostrar o modo de fazer, o modo de viver aqui e agora ao longo do tempo, é, digamos, uma perspectiva importante, uma área importante de trabalho na nossa própria programação. E, portanto, quando fomos abordados sobre esta realidade importante de Guimarães, que é não só a Irmandade Nossa Senhora da Lapinha, mas o clamor que a Virgem aí venerada, digamos, dá origem e ininterruptamente vai mantendo ao longo dos últimos 400 anos, com, digamos, este grau de sobrevivência que aqui hoje foi explicado, tão inesperado. Não seria de esperar que com tanto condicionamento, com tanta regra, com tanto aperto,
como se consegue ver a partir dos relatórios, das visitações, etc., fosse possível sobreviver e fosse possível sobreviver com tanta força. E, portanto, isto diz também do povo e diz também da fortaleza do povo que aqui vive. E, portanto, quando fomos desafiados para olhar para esta realidade e para perceber a dimensão que ela tem do ponto de vista cultural, nesta comunidade, nesta cidade, neste concelho, não podemos senão, digamos, aderir com todo o entusiasmo, com toda a força, para que o plano estratégico que a Irmandade neste momento desenhou, no sentido de se tornar mais visível e no sentido de se tornar mais rica do ponto de vista da forma como se apresenta, na sua dimensão cultural também, pareceu-nos absolutamente importante e, portanto, estamos completamente disponíveis desde a primeira hora para ajudar a que esse plano estratégico se desenvolva em passos que podem ser lentos, mas acertados. E a Capital Europeia da Cultura é evidentemente uma encruzilhada onde esta ideia se planta, onde esta ideia tem obviamente que ter o seu lugar. E, portanto, estivemos com muito interesse a acompanhar a realização desta conferência, pusemos já em contacto a Irmandade com a associação, ou com o consórcio associativo que está mais vocacionado no contexto da programação para lidar com as nossas tradições mais arraigadas, mais antigas, e sabemos que já há trabalho, digamos, desenvolvido nessa matéria. Estaremos a acompanhar e a esperar e a querer e ter a certeza que se desenvolve e que se vai desenvolver com proveito. E não temos a menor dúvida que o dia 17 de junho de 2012 será para nós um dia importante da programação cultural da Capital Europeia da Cultura. Isso é, evidentemente, não apenas um compromisso que assumimos, mas uma obrigação e uma responsabilidade que sentimos. Portanto, para nós, mais uma vez agradeço muito o terem se aproximado, o terem explicado, o terem demonstrado quão importante esta realidade é para Guimarães e para o Concelho. Do nosso lado, como digo, o desafio, a energia, o empenho em acompanhar os trabalhos e em fazer desta manifestação cultural, desta manifestação da transcendência, do nosso diálogo permanente com Deus e com a sua mãe, um ponto importante do nosso trabalho de programação cultural. Desejo muito bom trabalho a quem está a liderar este plano estratégico e estou, a partir deste momento, e já estava, digamos, desde o momento em que nos foram contactando, à disposição para que esta conjugação de esforços entre a Capital Europeia da Cultura e o trabalho específico da Irmandade da Lapinha se faça da melhor forma e dê seguramente os melhores frutos. Muito obrigada e muitos parabéns. Então vamos encerrar este nosso encontro aqui. Eu, antes de dar a voz, é mesmo assim, ao grupo coral que vai interpretar o hino de Guimarães, com música de Vasco Leão e letra do Padre Gaspar Roriz, eu queria agradecer mais uma vez a vossa presença, a todas as pessoas que estiveram aqui e que ainda estão aqui. Agradecer mais uma vez à doutora Cristina Azevedo por ter estado nesta sessão e por ter percebido talvez ainda melhor aquilo que é a importância do clamor da Senhora da Lapinha e por ter então também manifestado essa intenção de ajudar esta ronda e esta romaria tão vinculada a Guimarães, para que ela possa cada vez mais ser uma manifestação cultural e religiosa cada vez mais pujante. Agradecer também ao painel de oradores que esteve aqui, ao Dr. Franklin Leiva, ao Dr. Arturo Magalhães Leite, ao Sr. Cipreste Dr. Armando Luís de Freitas e à Dra. Maria Adelaide Pereira de Moraes, por aquilo que nos deixaram, por aquilo que nos deram e pelos momentos altos e cada vez mais interessantes que manifestaram sobre a Ronda da Lapinha e a devoção à Senhora da Lapinha. Agradecer também, em nome da Turela e em nome da Irmandade, a todos aqueles que estiveram presentes. Então, para finalizarmos, vamos escutar o hino de Guimarães, como vos disse, com música de Vasco Leão e letra do Padre Gaspar Roriz.